Pela ideia da Débora Miranda, você vai levar sua criança para a salinha. E lá na salinha estão dando uma imagem de escultura para as crianças. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui, meus irmãos, um vídeo, né, do pastor Divino Duarte. Ele também tem um canal, você pode procurar lá, canal Divino Duarte, que você vai encontrar, vai lá dar uma força para ele, tá bom? E ver os conteúdos que ele faz, ele faz uns vídeos muito bons, tá bom, meus irmãos? Ele pertence à Igreja de Deus e Amor, e ele fez esse vídeo, eu achei interessante, estou trazendo aqui para vocês, meus irmãos, porque ele fala sobre a imagem de escultura, né, os ídolos, e ele se refere, o Pequeno Galileu, da Igreja Pentecostal Deus de Amor, aqueles bonequinhos, né, que tem lá do Pequeno Galileu, e que eles fazem aqueles bonequinhos simbolizando, né, Jesus e outros personagens bíblicos. Eles fazem ali para incentivar as crianças. Então, o irmão, ele é pastor da Igreja de Amor, ele se posicionou contra essa atitude, né, da escolinha do Pequeno Galileu, da Igreja de Amor. E eu vou deixar aí ele explicando para meus irmãos, para vocês entenderem. Fica até o final do vídeo e deixa a sua opinião. Você acha que esses bonequinhos é realmente uma idolatria dentro da Igreja de Amor ou não? Isso não tem nada a ver, isso é um símbolo, né, para incentivar as crianças a acreditar em Jesus, né, no seu poder. O que você acha? Eu quero saber da tua opinião, tá bom? Pois é muito importante, tá bom? E nós podemos ver, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada ela é contra a imagem, né? Onde está registrado lá no livro do Salmo 115, vai falar sobre as imagens de escultura. Então eu quero que você deixe a sua opinião. Você acha que esses bonequinhos lá do Pequeno Galileu realmente não tem nada a ver? É uma coisa que é bom para a igreja, para incentivar as crianças? Ou você acha que isso aí realmente é uma idolatria? Veja o vídeo e deixe a sua opinião. E hoje nós estamos vivendo a idolatria. A idolatria na Igreja Deus é Amor. É uma vergonha para mim. É uma vergonha para todo homem de Deus, para todo remanescente. É uma vergonha. Os pequeninos na fé não estão vendo, mas os remanescentes estão vendo. Estão vendo. Hoje estão pondo idolatria. Idolatria dentro da Igreja Deus é Amor. E estão sendo covardes. É uma covardia muito grande. E é o inimigo que está usando. É o inimigo que está fazendo. Porque o inimigo não pode com esse povo. Esse povo está na presença, ele está na doutrina, ele está na palavra. Não vai dar certo lutar contra esse povo. Mas se o povo pecar, se o povo colocar idolatria, se o povo apagar as luzes, se o povo mudar a palavra de Deus, se o povo tirar o corinhos, o circo de oração canta. Se o povo parar de dar glória, se o povo parar de bater palmas, então a IPDA será destruída. Destruída. Se você quer saber se na sua igreja ali chega um falso profeta, seja um fariseu, chega alguém enviado pelo inimigo, você observa o fruto dele. Se ele proibir bater palmas, não é crente. É falso profeta. Se eles apagar a luz, é falso profeta. Se eles impedir o corinho, impedir as palmas, é falso profeta. Se eles implantar ali imagem de escultura, é falso profeta. Hoje devemos vigiar. Paulo em Gálatas 1 foi claro. Foi claro. O evangelho, ele é um só. Esse é o evangelho. Paulo chegou a dizer, ainda que eu, quando ele diz, ainda que nós, ou até o anjo do céu, volte e pregue um outro evangelho que seja amaldiçoado, seja anátema. Paulo colocou ele em questão, disse, se eu for e eu desviar, eu me tornar um mundano, e voltar e a pregar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Porque esse é o verdadeiro evangelho. E Paulo diz ali no versículo 8, em Gálatas 1, a qual? Eu temo a Deus ou os homens? Eu sirvo a Deus ou sirvo os homens? Porque a casa é de Deus. A casa é de Deus. A casa tem dono e o dono é Deus. Só que implanta uma ideia onde a casa é do homem e aí tem que obedecer. Obedecer a ideia do homem. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Um dia desse, eu num grupo da IPDA, de irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, as irmãs estavam ali apresentando imagem de escultura do Pequeno Galileu para crianças.
E aí eu falei, disse, olha, isso aí tá errado, porque é imagem de escultura. E a irmã disse, é São Paulo que tá mandando. São Paulo mandou, tem que obedecer. Eu falei, irmã, Faraó mandou as parteiras matar. Só que as parteiras não matou. E Israel continuou crescendo. Crescendo. Quando Faraó apertou ali contra Israel, contra os filhos de Israel, Deus tirou Moisés. E sabemos qual foi o fim que tomou, né? A história de Moisés. Agora, vai obedecer São Paulo? Vai sair da palavra? Vai sair da palavra para obedecer São Paulo? São Paulo já saiu da palavra. Já saiu. Já saiu. A palavra do Senhor, ela é clara. Deus odeia imagem de escultura. Deus odeia imagem de escultura. Né? Em Salmo 115, o Senhor diz, semelhante às imagens de escultura. A imagem tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Mão, mas não pega. E semelhante seja todos que fabrica. E também acredita. Fabricou, acreditou. A maldição de Deus é para invalidez total. É para ser idêntico. Semelhante seja os tais. Os tais. Em Salmo 135, Deus disse, semelhante seja todos que fabricar imagem de escultura e todos que acreditar nas imagens de escultura. Seja semelhante a eles, inválidos. Inválidos e usado pelo inimigo. Usado pelo inimigo. As imagens de escultura são usadas pelo inimigo. Ali em Salmo 135, versículo 18. Versículo 15, 16, 17 e 18. Então Deus foi claro. Jezabel, ela foi uma prostituta em 3 dimensões. Hoje, a irmã Débora Miranda está assumindo essa posição. Essa posição de profanar, de prostituir em 3 dimensões. Jezabel, ela prostituiu Israel. Ela prostituiu primeiro na ideia. Na ideia. E na ideia tirou o povo da presença de Deus. Qual que é a ideia da IPDA hoje? É fazer o povo de Deus aceitar um regenere que apaga a luz da igreja. É a ideia. Aceitar a televisão. Aceitar pregar em outros ministérios. Já imaginou a confusão se vir outros homens que estão no segundo casamento, que aceita cabelo pintado, que aceita a vaidade, vir pregar na IPDA? O que vai acontecer? Vai matar todo mundo. Já imaginou se um pastor da IPDA vai pregar no outro ministério, aonde o altar está cheio de pessoas divorciadas no segundo casamento? Já imaginou? A ideia está sendo implantada. Está sendo implantada. Está sendo implantada. Está sendo implantada para não pregar contra o pecado. E a palavra do Senhor é claro. Se está em pecado, desça do altar. Converta-se, porque a verdade será pregada. O Espírito Santo permite a palavra que alimenta, a palavra que cura, a palavra que traz a salvação. O Espírito Santo permite aquilo que necessita. Jesus sempre deu o que o povo precisava. Se era chicote, era chicote. Se era cura, se era salvação, se era a palavra da salvação, se era a palavra de repreensão. Em tudo era salvação. Agora, hoje em dia, estão pregando para não tocar no pecado, de A ou B, que A e B e C e D e o ABC inteiro desça do altar. Porque a palavra, ela não faz culpa. Ela não faz culpa. E a irmã Débora Miranda hoje, ela está destruindo a IPDA. Ela está prostituindo a IPDA. Está fazendo a IPDA prostituir. Está fazendo. Na ideia, implantando o regenere. É uma prostituição contra a palavra. Na ideia, Jezabel implantou a sua ideia de outros deuses, de outras histórias, do povo entrar na vaidade.
Jezabel profanou em 3 dimensões. Ela prostituiu em 3 dimensões. No interno, no externo e no profundo. No interno, na ideia. No externo, na vaidade. A irmã Débora Miranda está de cabelo pintado. A irmã Débora Miranda está impondo a ideia do Regenere na IPDA. E agora está colocando imagem de escultura. Imagem de escultura. Esse pequeno Galileu, ele é uma afronta contra a palavra de Deus. Imagem de escultura. Deus odeia imagem de escultura. Deus nem permitiu Jesus vir com aparência bonita. Não. Jesus veio sem aparência, como raiz de uma terra seca. Isaías 53. Os homens olhavam para ele e não via nenhuma beleza, nenhuma formosura. Eles escondiam o rosto da aparência dele. Quando ele falava, a multidão ouvia, mas quem olhava para a aparência dele, escondia o rosto. Porque ele era como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, não tinha formosura. Ele tinha poder. Deus não permitiu para ele não ser desejado por ninguém. Como homem. Como homem. Como formar um casal, casar com ele. Deus não permitiu. Deus mandou ele sem imagem, sem aparência, sem formosura. Ele totalmente ali como alguém experimentado no trabalho. Os homens chegavam a esconder o rosto dele, por causa da aparência. Paulo chegou a dizer, em 1 Coríntios 11, a qual é desonra para o homem usar cabelo comprido. Jesus não tinha o cabelo comprido, ele cumpriu a lei, e cumpriu com toda a honra. Então a imagem de escultura é uma afronta contra a palavra de Deus. E hoje estão voltando para a imagem de escultura. Estão voltando. A pessoa que vai na IPDA hoje, ela não pode deixar a criança dela ir para a salinha. Não pode. Não pode. É melhor ela ir na igreja católica, e ali o padre vai falar assim, ó, essa imagem de escultura aqui é fulano de tal, essa outra é fulano de tal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na igreja católica, há uma possibilidade, uma esperança da pessoa se converter ao evangelho e sair das imagens de escultura. Mas na IPDA, isso é aniquilado. A pessoa que está na IPDA e está na imagem de escultura, ele não vai se arrepender. E ele está esperando um Cristo que não existe, porque o poder está no nome, a salvação está no nome. Assim o Senhor disse. Pai nosso que estais no céu. Não é mais Jacó. Agora ele está no céu, acima de todas as coisas. Pai nosso está no céu, santificado é o teu sábado? Não. Seu carro? Não. Santificado seja o teu nome, porque o poder está no nome, a salvação está no nome. Então Jesus foi claro. E hoje a irmã Débora Miranda está profanando a IPDA em 3 dimensões, assim como Jezabel fez com Israel, em 3 dimensões, no interno, no externo e no profundo. Jezabel profanou Israel, no interno, nas ideias, no externo, na vaidade, e no profundo, nos deuses estranhos, nas imagens de Baal. Hoje a imagem de escultura está dentro da IPDA, está dentro da IPDA. E Deus está falando com o seu povo. Ele não é homem para que minta, ele já falou que odeia as imagens de escultura. Ele já falou que é contra, ele falou que não aceita. Então devemos vigiar, porque a IPDA está sendo destruída com a idolatria. As imagens de escultura está entrando. Você que tem uma criança, né? Se possível, passa esse vídeo para frente, até chegar na Débora Miranda. Você que tem uma criança, pela ideia da Débora Miranda, você vai levar sua criança para a salinha. E lá na salinha estão dando uma imagem de escultura para as crianças. Essa sua criança, ela não vai ser crente. Ela não vai ser liberta das imagens. Ela não vai ser liberta da crença.
Assim como Tomé estava preso na crença de ver Jesus pelo caminho, pela poeira, pelas estradas, pelos montes. Mas agora Jesus disse, tem que ter fé. Agora é espiritual, né? Bem-aventurado é os que não vê para crer, porque o poder da salvação está no nome, e não nas imagens, não na aparência, não no que vê, mas daquilo que não vê e crê. Então Paulo foi claro, ainda que nós, ou até um anjo do céu, pregue um outro evangelho que seja anátema. Anátema. Eu estava falando com o pastor, hoje mesmo, e ele chorando. Chorando. Porque estão colocando imagem de escultura para as crianças. E é São Paulo que mandou. Tem que obedecer São Paulo. Que vergonha. E isso é uma prostituição contra a palavra de Deus. Está prostituindo a verdade pela mentira. Está trazendo as trevas, né, no lugar da luz. E fazendo a luz no lugar de trevas. Esse regenera é isso. Quer que põe ele como luz, sendo que ele é trevas. Olha o que está acontecendo com a mocidade. A mocidade está ficando barbudo. Bigode grande, cabelo grande. Todo de preto, está matando a mocidade. A mocidade viva, cheia da unção, está matando. Está querendo fazer um povo natural. E uma igreja natural, ela não luta contra o inferno, porque a nossa luta é contra principado e potestade. E o principado e potestade, ele sabe que ele não pode contra a igreja, mas ele aplica as suas ideias nos mente fraca. A irmã Débora Miranda é mente fraca. Ela está vendo que o filho dela quer destruir a igreja. Então ela está implantando a ideia do regenere. Ela está implantando. Quem que estava querendo implantar e com muita força, tirar os homens de Deus à força da Igreja de Deus e Amor, era o pastor Lorival. E Deus fez ele quietar. E a misericórdia de Deus é com ele, para ele ganhar a salvação dele. Ele não se aprofundar no pecado, né? No pecado. Ele não superabundar no pecado contra a casa de Deus. E agora Deus está dando um tempo para a irmã Irani. E agora a Débora está mandando. Está mandando. Ela que está mandando na IPDA. Ela e o filho dela. Essa diretoria aí, ela apita o quê? Ele já escolheu o seu lado. Está apoiando a família. Apoiando a família. É uma vergonha. É uma vergonha. E como se não bastasse, agora estão pondo imagem de escultura. De pequeno Galileu. Estão enchendo de boneco a casa de